Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai comentar sobre o hacker que a TV Record está recebendo, né? O phishing que eles estão recebendo ali. Vamos explicar em termos mais leigos como é que é esse processo e eu vou até colocar alguns comentários também como é que possivelmente esses hackers obtiveram acesso às informações e o bloqueio e tudo mais. Mas primeiro, editor, solta a vinheta aí. Bom, para começar, eu gostaria de iniciar falando assim, um pouquinho da minha trajetória de como é que eu entrei nesse mundo de segurança da informação e tudo mais, né? Porque algumas pessoas vieram questionar a questão de se eu realmente tinha conhecimento de análise e tudo mais, né? Bom, vamos lá. Minha história começou ali por volta de 2008, se não me engano, 2009. Eu fui estagiário do Centro de Inovação Microsoft em Vitória, Espírito Santo. Centro de Inovação Microsoft normalmente é colocado dentro de uma universidade para os alunos que mais se destacam nessas universidades conseguirem ter todos os softwares da Microsoft e conseguir fazer os cursos da Microsoft de forma gratuita para potencialmente depois concorrer a um cargo efetivamente lá. Então é um cargo de estágio, né, obviamente. E aí, quando eu fiz parte do Centro de Inovação Microsoft, eu fiz um curso chamado TechNet, que eu não sei se ainda existe, né? Mas na época era um curso feito por um dos analistas de segurança da própria Microsoft, um curso muito bacana. Eu cheguei a finalizar esse curso e foi o primeiro contato que eu tive de fato com segurança da informação e tudo mais. A apostila era muito bacana, assim, ela começava com uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça, né? Que é: todo software é inseguro. Ele começa assim a apostila, né? Todo software pode conter vulnerabilidades e tudo mais. E aí ele fala bastante sobre as questões de técnicas de invasão da época, né? E tudo mais. E aí depois eu me interessei pela área e fui procurar saber, fiz um curso na Universidade de Vila Velha, né, a UVV, um curso na época de extensão que tinha lá, curso de segurança web. Segurança web, a gente estuda sobre a OASP, que é uma organização que classifica as técnicas de invasão mais comuns da internet. Na época era cross-site scripts, SQL injection e tudo mais. E aí a gente estuda como é que essas vulnerabilidades ocorrem, como é que a gente consegue evitá-las. Sempre cursos de segurança, ele serve para você conseguir detectar e prevenir essas invasões mais comuns e tudo mais, né? Então a gente aprende bastante coisa nesse curso. Se não me engano, eu aprendi sobre hijack session, man in the middle e várias outras técnicas existentes no mercado, né? E aí isso me fez querer, na época eu fazia a faculdade de ciência da computação e já trabalhava com programação e resolvi sair da faculdade de ciência da computação e fui fazer uma outra faculdade em 2013, né? Teve um hiato aí que eu fiquei fora da faculdade, que era a faculdade de Direito. Por quê? Porque a ABIN, que é o órgão do governo brasileiro que faz a inteligência, né? Que cuida da parte de inteligência das Forças Armadas, se não me engano, enfim, da defesa digital do Brasil, tinha uma vaga disponível na época para perito de direito digital, né? Perito de crimes digitais e tudo mais. E aí precisava ter um conhecimento de direito que eu não tinha. E aí eu falei, pô, é uma boa oportunidade de eu aprender uma área que não tem nada a ver com a minha, porque desde os meus 14 anos eu sempre fui da área técnica de programação, né? E fui fazer curso de direito. Não finalizei meu curso de direito, fiquei lá, não lembro quantos períodos de direito, mas praticamente eu fiquei lá 2 anos e meio só estudando sobre direito digital. Então, li vários livros da área de digital, vi vários autores, né? Na época tinha uma advogada que era muito conhecida da área, deixa eu ver, Patrícia Peck Pinheiro, que era muito conhecida do mercado de digital e tudo mais. E fui muito segmentando para essa área. Mas efetivamente eu não continuei meus estudos a partir disso, acabei indo para a área de varejo, né? Então me especializei em web crawler, depois entrei em comparadores e aí trabalhei em empresas grandes de comparador de preço e tudo mais, conhecidas de todo mundo, né? O Buscapé, e vendi a minha empresa inclusive para o Buscapé e acabei abandonando de certa forma a área de análise de crimes digitais
Mas obviamente que o conhecimento ele permanece, muitas das coisas que eu aprendi naquela época ainda tem uma aplicabilidade muito boa hoje em dia. E aí pediram para mim fazer uma análise do que está acontecendo na TV Record. Eu não sei a fundo, eu não procurei a fundo algum contato lá para mim saber a que pé isso tá, né? Mas pelo que eu entendi olhando as notícias, né? Aconteceu um ransomware. O que vem a ser um ataque de ransomware? Algum funcionário interno lá da Rede Record que tenha um nível de acesso ao sistema de alguma forma, e aí a gente pode elucidar várias possibilidades para isso. De alguma forma deve ter adquirido um software malicioso e instalado esse software malicioso em uma desses computadores lá da TV Record. E a partir desse computador, desse terminal, ele conseguiu ter acesso à rede interna da TV, aos servidores e tudo mais, e conseguiu criptografar todos os arquivos que tinham nesses servidores. Eu não sei exatamente o que tinha nesses servidores, ok? Pode ter backups de fotos, de notícias, de imagens, né? Servidores de arquivo e tudo mais. E ele conseguiu fazer essa criptografia desses arquivos e pediu para a TV Record uma grana em Bitcoin, né, em criptomoeda, para devolver o acesso a esses arquivos, a esses servidores. Então, teoricamente, né, se a TV pagasse, eles iam entregar um software que descriptografava esses arquivos, né? Isso é conhecido como o ataque de ransomware. Aonde que tem a possibilidade disso acontecer, né? Por incrível que pareça, isso é um trabalho de pura engenharia social. Engenharia social é você utilizar de meios comuns, por exemplo, WhatsApp, LinkedIn, para fazer com que uma pessoa, pode ser específica ou de forma genérica, baixe algum arquivo que seja, e a partir daquele arquivo contaminado, ele contamina a rede, ele contamina tudo mais e acaba tendo acesso às redes, aos arquivos que não deveriam ter. Mas eu já vi várias vezes isso acontecendo, inclusive em empresas grandes aqui do Brasil, e normalmente isso acontece não porque um funcionário qualquer foi lá e baixou um arquivo e hackeou a rede. Normalmente acontece porque uma pessoa interna da empresa vazou alguma chave privada para esse hacker em compensação financeira, tá? Isso é o mais comum. Já ouvi diversas vezes pessoas que foram presas pela Polícia Federal porque vazaram acesso, deram, né, uma backdoor, que a gente chama, né? Uma porta dos fundos ali, abriu uma porta para o cara poder entrar. Por quê, galera? Que vocês têm que entender que isso é o mais comum. Você fazer toda essa engenharia social e tentar pescar alguém de dentro da empresa para conseguir infectar a máquina da pessoa, e às vezes a pessoa é uma pessoa da redação que não tem um nível de acesso tão grande assim à rede e tudo mais, é uma pescaria. Então você pode ficar meses tentando pescar alguém ali e não conseguir ninguém. Então é muito mais fácil você tentar chegar num CTO, num alguém que tenha níveis de permissionamento interno da rede muito mais elevados e tentar fazer com que essa pessoa se torne um cúmplice aí desse negócio, né? Fornecendo os acessos por uma compensação financeira, corrompendo essa pessoa, fazendo uma corrupção. E aí é muito difícil, na maioria das vezes, a gente conseguir distinguir se a pessoa agiu de má fé mesmo, né? Ela foi paga para isso e tudo mais, ou se ela foi hackeada, né? Porque tecnicamente, vamos dizer assim, se você fosse fazer uma análise, fica bem confuso de conseguir entender. E aí normalmente a perícia ela vai analisar o seguinte: esse cara teve movimentações atípicas financeiras, né? Ele teve algum valor considerável depositado na conta dele, ou ele tem uma carteira de cripto que tem muito criptomoeda e tudo mais. E é assim que normalmente a investigação se direciona para tentar encontrar essa pessoa que possivelmente facilitou a entrada desses hackers no sistema. E aí, onde que mora o maior problema dessa brincadeira? Que às vezes a empresa ela vai fazer todo um esforço para tentar recuperar os backups, para conseguir fazer com que volte à normalidade. Mas obviamente que se você tem uma pessoa dentro da empresa que está favorecendo os hackers, fornecendo acesso e tudo mais, por mais que você endureça ali a segurança, sempre
vai ter uma forma do cara tá liberando acesso de novo e de novo e de novo, e aí fica uma busca incessante interna para saber como que isso tá acontecendo, quem são as pessoas, começam a caça às bruxas, né? É um movimento muito ruim internamente, fica um desgaste emocional da equipe e tudo mais. Eu já vi isso acontecendo em algumas empresas grandes aqui do Brasil, tá? É que obviamente isso não vai a público, e normalmente por que não vai a público, né? Porque são empresas de capital aberto, então expor publicamente que a empresa foi hackeada e que foi um funcionário que foi lá e facilitou, isso prejudica bastante a imagem da empresa. Então, normalmente as empresas contratam especialistas em segurança para fazer testes de como que foi feita aquela invasão, né? Os pen testes. Então, esses pen testes, existem grupos específicos aqui no Brasil especializados em fazer testes assim e detectar quais são as possíveis vulnerabilidades do sistema que possam ter feito esse backdoor para o hacker conseguir entrar ali e roubar os dados, né? Enfim, essas auditorias normalmente são extremamente caras, né, na casa dos milhões, e é mantido tudo em sigilo, né, com NDA e tudo mais, porque justamente a empresa não quer ter uma exposição pública do fato ali e tudo mais, mas muitas das vezes esse cara é preso, né, pela Polícia Federal, mas fica tudo no anonimato, né, as pessoas não falam sobre isso por causa dos termos de confidencialidade que normalmente os contratos tem desses testes, né? Enfim. E aí o que eu acredito que no caso da TV Record possa ter acontecido isso. Pode ter sido um funcionário interno que fez um backdoor para o hacker conseguir entrar e fazer tudo que ele fez, né? Criptografar os dados e tudo mais. Obviamente que a gente nunca vai saber ao certo, que provavelmente eles não vão revelar o que aconteceu na íntegra, né? Pelo que eu li aqui, eles não pagaram o resgate dos dados, eles conseguiram dar um jeito lá de recuperar o backup e tudo mais, mas ainda continuam sofrendo ataque. Então, quer dizer, o hacker ainda tem alguma porta aberta ali. Porque normalmente quando o cara consegue entrar no sistema, ele vai colocar vários backdoors ao longo do caminho para caso se feche um, o outro se abre, né? E a rede continua contaminada. Então é um processo bem complicado de você conseguir fazer uma limpeza geral, né? Mesmo que você fale assim, vou voltar o backup a 10 dias atrás, 20 dias atrás, pode ser que esse backdoor tenha sido aberto há meses. Às vezes o hacker demora meses para começar a tomar iniciativa, então ele deixa aquilo se propagar, porque também os hackers sabem que existe um backup das coisas, então eles deixam meses aquele backdoor aberto ali para ver se alguém vai achar e tudo mais, e vai abrindo outros e vai mexendo aos poucos dentro do sistema, e aí quando eles acham que tem que ser, né, aí eles vão lá e realmente fazem toda a operação para conseguir criptografar todos os dados e pedir a recompensa e tudo mais. É um caso relativamente comum, infelizmente, né? É muito complicado de você conseguir pegar os cabeças que fizeram a operação, porque esses caras que fazem nesse tamanho, né, pediram 25 milhões de reais para conseguir fazer a liberação dos códigos ali. Então quem faz ações nesse tamanho, normalmente o cara vai usar um bom sistema para conseguir esconder o rastro dele, né, usar um TOR, uma VPN, muito provavelmente sabe esconder os rastros, tanto que eles pediram dinheiro em Monero. Monero é uma criptomoeda que não tem como se rastrear, né? Então, assim, são possivelmente quadrilhas especializadas que estão fazendo esse crime, tá? Quadrilhas especializadas que sabem o que estão fazendo. E às vezes esses caras podem estar na própria cadeia fazendo isso, tá? Por incrível que pareça. Eles podem estar presos fazendo isso da cadeia, com técnicos do lado de fora fazendo a operação e os caras articulando toda a movimentação ali e tudo mais, entendeu? Como a gente está falando de, basicamente, ou uma engenharia social, ou você está corrompendo alguém interno ali para poder liberar acesso, né? Você não precisa necessariamente ter muita qualidade técnica nesse momento para poder fazer as coisas. Obviamente você precisa entender sobre softwares de criptografia e tudo mais para poder fazer na integralidade do que eles fizeram. Mas, obviamente, que se já tiverem todos os softwares necessários e tudo mais, é muito mais uma questão de engenharia social, né, da arte de enganar, vamos dizer assim, do que propriamente técnico, ok?
Porque muitas pessoas elas confundem achando que hacker é só aquele cara que fica lá digitando códigos em telas de Matrix, né? E tudo mais. E não, cara, os piores hackers são aqueles que vão a campo, né? São os caras que são, assim, nem parece que os caras são desenvolvedores e tal, são super articulados, falam bem, conseguem te convencer de falar as coisas e tudo mais, né? Esses aí são os piores, porque eles manipulam as pessoas de forma intencional para conseguir as informações que eles precisam. Muitas vezes eles estão trabalhando dentro dos locais para conseguir ter acesso às coisas, né? Então, existe a possibilidade, por exemplo, da quadrilha já ter planejado isso há muito tempo antes e colocado alguém para trabalhar lá dentro da Rede Record para poder fazer a abertura desses backdoors, né? Isso é possível. E aí, normalmente, quando isso acontece, é uma quadrilha que faz isso, né? Uma equipe especializada, não é um indivíduo que achou uma vulnerabilidade e entrou lá, né? Enfim. Mas vamos acompanhando o caso e aí qualquer movimentação que tiver aí eu posso voltar a comentar e tudo mais. Espero que você esteja gostando aí do conteúdo. Se estiver gostando, se inscreve no canal, manda pros seus amigos aí. E a gente se vê na próxima. Valeu!